Gente, eu vou tratar de um tema espetacular. Há muito tempo no Brasil que adultos e jovens que vão procurar emprego se sentem constrangidos, porque muitas vezes ao apresentar seus documentos pessoais, sua carteira de identidade, por exemplo, não tem o nome do pai, porque nasceram de uma relação fora do casamento, enfim. É aquela situação da bastardia. Mas isso pode estar com os dias contados no Brasil. É isso mesmo. De acordo com o provimento 16, assinado pela Corregedora Nacional do CNJ, a ministra Eliana Calmon, as mães cujos filhos não possuem o nome do pai na certidão de nascimento, portanto, no documento de identidade, poderão recorrer a qualquer cartório de registro civil do país para dar entrada no pedido de reconhecimento de paternidade. O mesmo procedimento pode ser adotado pelo pai que desejar espontaneamente fazer o registro de seu filho ou de seus filhos. Dr. Marcelo Badaró, juiz titular da Vara de Registros Públicos, é nosso convidado para falar desse tema. Dr. Marcelo, muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. É um grande avanço para a cidadania no Brasil, o senhor crê, o provimento 16? Sim, porque na verdade essa forma de reconhecimento de paternidade ela já existe há muito tempo, né? Mas não com essa facilidade que existe agora. O CNJ facilitou muito esse reconhecimento de paternidade. Que antes já existia essa possibilidade, doutor Badaró. Existia. Só que havia um pouco mais de burocracia. Sim. E agora as pessoas fazem isso diretamente no cartório. Não precisa procurar, por exemplo, a Defensoria Pública para entrar com ação? Não. Já podem procurar direto o cartório e fica bem mais fácil, é bem mais tranquilo, bem mais objetivo, né? Então foi um grande avanço. Nós entendemos que isso aí vai e já tem facilitado muito essa regularização, né? Ou seja, a inclusão do nome do pai, não só do pai, né? Como também dos avós paternos, no registro de nascimento do filho. Algumas pessoas, doutor Marcelo, já têm recebido uma intimação em suas casas para comparecerem à Vara de Registros Públicos para o reconhecimento de paternidade. Como é que está sendo esse procedimento, esse trabalho de reconhecimento da paternidade aqui no Acre? As pessoas vão receber realmente esta intimação em suas casas? Recebe. Nós recebemos do CNJ uma relação extensa de nomes de pessoas que não teriam o nome do pai no registro de nascimento, né? Então essas pessoas são intimadas para que possam comparecer no cartório onde o filho foi registrado, né? Então, no caso, a mãe vai no cartório onde o seu filho menor foi registrado, ou o próprio filho, se ele já tiver mais de 18 anos, ele também é intimado. E se ele simplesmente não quiser comparecer? Olha, eu não quero saber do meu pai, não é do meu interesse, ele tem esse direito de escolha, por exemplo? Tem. Essa questão é uma questão, inclusive, que o CNJ fez questão de frisar, que é a questão da espontaneidade dessa manifestação. Porque essa intimação é para mães ou os filhos? Mãe ou os filhos. Que não tem, no caso, o filho que não tem o nome do pai no seu registro. O que a gente sentiu, o que a gente observou no decorrer da execução desse programa, é que muitas mães não têm, muitas têm interesse, vão, procuram, buscam e se valem desse momento para regularizar a situação. Mas existe uma grande quantidade de mães também que não têm interesse, por razões diversas, né? Ou porque no momento da gravidez houve algum problema, alguma rejeição, algum abandono, ou porque já tem uma nova família, não tem mais interesse, né, em regularizar aquilo, ou de repente o pai se tornou uma pessoa que não é mais conveniente o convívio com a mãe, com o filho, né? Enfim, são várias as razões que a mãe tem deixado de comparecer, de ir ao cartório, de resolver essa questão. E essas razões são respeitadas? São respeitadas, inclusive quando nós recebemos a visita do CNJ aqui no ano passado, nós tínhamos a ótica assim, do filho menor, né? Poxa, mas o filho ficar sem o nome do pai, né? Isso é um negócio assim. Mas aí
o CNJ disse que era mais importante preservar a vontade da mãe, o momento da mãe, né? Que ela não fosse coagida, que ela não fosse pressionada, que ela tivesse liberdade para buscar esse serviço, declinar o nome do pai, né? E aí, então, essa foi a orientação do CNJ, no sentido de que isso se desse de uma forma bem tranquila, bem espontânea. E o filho, quando fizer 18 anos... Ele faz a escolha. Ele faz a escolha, aí já não precisa mais da mãe. O problema é o pai ter falecido, né? Sim. Mesmo com o pai falecido, tem uma dúvida que surgiu. Ele pode requerer esse reconhecimento? Bem, aí é mais... mais complexo. É mais complexo, né? Vai requerer exame de DNA, exumação de cadáver, uma série de fatores. Normalmente, esse reconhecimento, ele é feito pelo pai vivo, né? Ele chega no cartório e fala, eu sou o pai, declina, assina, apresenta documentos, né? No caso do pai falecido, normalmente é feita uma investigação de paternidade. Que já não se enquadra nesse caso aqui. Aí já foge do alcance desse provimento. Tem a ver com o programa Pai Presente, do Conselho Nacional de Justiça, que foi lançado em 2010? Sim. Esse provimento programa está ligado ao programa. Nós temos 3 provimentos que estão sequenciados, é o 12, o 16 e o 19, né, que são expedidos pelo Conselho Nacional de Justiça, que vem aprimorando esse serviço, né, e vem realmente buscando resolver essa questão. Muitas pessoas já têm procurado a vara de registros públicos para resolver essa questão da paternidade, doutor Badaró? Sim, isso aí constantemente, normal, as pessoas buscam, procuram, isso não para nunca. Enquanto estiver nascendo criança, nascendo pessoas, as pessoas vão estar sempre envoltas com essas questões, né? E para o trabalho da vara, o provimento facilita a questão burocrática da expedição de documentos? Facilita muito, porque esse provimento ele praticamente facilitou muito para as famílias, porque elas vão direto no cartório, resolvem lá no cartório, elas não precisam mais de um parecer do Ministério Público, de uma sentença do Judiciário, né? O pai indo no cartório, levando os documentos, fazendo as suas declarações direitinho, o próprio registrador no cartório já faz isso e já está valendo, já sai dali com a certidão. Me ocorreu aqui também outra questão. Existe aqui no Acre, doutor Badaró, um número de processos de reconhecimento de paternidade no Estado? É grande? Não, eu diria que é um número até pequeno, né? Assim, as pessoas estão mais conscientes, né? As pessoas estão mais conscientes, elas estão entendendo a importância de ter esse registro, de ter essa paternidade estabelecida, né? Acredito que anteriormente, anos atrás, era mais difícil. Era mais difícil. Era mais difícil. E nesse caso das dificuldades, digamos que, obviamente, o provimento, ele busca que a coisa seja consensual, Sim. Esse reconhecimento seja consensual. E se o pai, o suposto pai, se negar, olha, estou dizendo que é meu filho, mas eu digo que não é e acabou, como é que fica? Não, aí, se a mãe diz que fulano é o pai, né, e ele fala que não, aí realmente não é alcançado pelo provimento. Aí né? vai ter que entrar com o pedido de investigação de paternidade. Aí tem a investigação de paternidade, aí tem uma vara de família que vai receber esse pedido, vai processar, tem os exames de DNA, né, que tem todo um contexto aí de prova pericial, né? Então, se o pai se negar e a mãe insistir que ele é o pai... Tem que buscar a justiça. Tem que buscar a justiça e é um processo que vai exigir aí um certo tempo, audiência, coleta de prova, essas coisas, né? O CNJ facilitou muito. Aquilo que é consensual ficou muito fácil. Ficou muito fácil, ficou muito tranquilo, né? E seria muito interessante que as pessoas, em vez de buscar a via judicial, né, se elas tiverem essa consciência, elas vão conseguir rapidamente resolver essas questões. Todos os cartórios de registro civil do Acre já estão abertos para cumprir o provimento 16?
Todos. Inclusive todos, nos municípios do interior? Todos. Devidamente notificados? Tudo, está tudo funcionando direitinho, os cartórios estão trabalhando, recebendo. Sem custo, sem custo. Inclusive tem o provimento 19, que foi depois desse 16, porque o registro de nascimento e a primeira certidão de nascimento são de graça. Isso para qualquer pessoa, independente da condição social. Também o óbito também é assim. Agora, no reconhecimento de paternidade já existiu o registro. Então, tem uma coisa que chama averbação. Então, para você lançar o nome do pai lá no registro, isso chama averbação, isso é pago. Né? E aí já não era mais a primeira certidão, já era uma outra certidão, já agora com o nome do pai. Então isso estava gerando uma certa dificuldade, porque essa averbação era paga e essa certidão, essa nova certidão também era paga. Então veio o provimento 19 do CNJ, que disse agora que a averbação também é gratuita e que a certidão também é gratuita. Os cartórios terão que cumprir. Terão que cumprir e se não cumprir, aí o cidadão pode denunciar. Pode a própria vara, inclusive, de registros públicos. Pode, isso aí pode denunciar. Mas isso é fato pacífico também. Isso aí os cartórios, eles cumprem isso, né? Porque existe um fundo de compensação. Perfeito. Todos esses serviços gratuitos que os cartórios de civil fazem são compensados depois. São compensados depois, né? Então não há assim tanto não há prejuízo, não há prejuízo. Perda, nem nada. Gente, esse é um tema muito interessante. São os provimentos do Conselho Nacional de Justiça. Eu bati um papo aqui com o Dr. Marcelo Badaró, e que é uma questão que envolve muito também da decisão pessoal de pai e de mãe, de dar ao filho essa cidadania, esse direito de ter o nome de seus pais e do pai principalmente, que é o caso, na sua certidão de nascimento e no seu RG. Doutor Marcelo Badaró, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço, Alan. Prazer imenso ter o senhor aqui com a gente. Nosso. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã.